Voltamos então a falar do Deltan Dallagnol. Conforme prometido, o procurador e coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná criticou a punição que recebeu do CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, por ter dito em uma entrevista que algumas decisões dos ministros do STF eram lenientes com a corrupção. Na verdade, passavam uma mensagem de leniência a favor da corrupção. Em entrevista aqui ao Jornal da Manhã, ele afirmou que suas críticas estavam dentro da liberdade de expressão e tinham como objetivo ampliar o debate público. Deltan disse ainda que acredita que suas críticas são legítimas e que está buscando uma reavaliação de sua punição no Supremo. O procurador também falou sobre os ataques que a Lava Jato tem sofrido nos últimos tempos e rechaçou que tenha havido alarmismo sobre a situação da operação. Solta mais um trecho do vídeo aí, Robson. Não é que foi um alarmismo de que ela sumiu no telhado várias vezes. O fato é que é verdade, ela subiu no telhado muitas vezes. A gente tem que compreender a Lava Jato dentro de um movimento histórico. O que a Lava Jato foi? Ela foi um movimento de insubordinação dentro da lei, movido pela sociedade, por agentes públicos, com apoio da sociedade, contra um Estado em que parte das elites se uniram para roubar o nosso país. E essas elites têm, em grande medida, poder econômico e poder político. E é claro que você, então, desestabiliza o status quo, você desestabiliza o establishment, e com isso vem uma reação. É aquilo que aconteceu na Itália. E, por vários momentos, a Lava Jato correu risco, e mais do que correu risco, ela sofreu, sim, danos já. Ela já sofreu retrocessos. Basta a gente ver a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade. Essa lei de abuso de autoridade, ela tem regras boas contra abuso de autoridade, a gente precisava do endurecimento da lei. Agora, o problema é que com essas regras, sob a maquiagem dessas regras, vieram uma série de regras para limitar, para colocar uma espada constante sobre a cabeça do julgador e desincentivá-lo a adotar medidas previstas em lei contra pessoas poderosas. Medidas como prisão preventiva, como constrição de bens cautelares, isso é uma coisa que a Lava Jato se valeu muito para recuperar o dinheiro, o bloqueio dos bens. Hoje, o magistrado que faz isso contra pessoas poderosas, ele se vê numa posição extremamente desconfortável. Ele se vê praticamente ameaçado de, em vez de ele responsabilizar alguém, ele vir a ser responsabilizado. Ainda que ele haja perfeitamente dentro da lei, porque pessoas e tribunais, em matéria de lei, discordam. Lei não é matemática. Lei é objeto de interpretação. Então, um dos grandes retrocessos foi essa lei de abuso de autoridade, mas existiram outras dificuldades que vão se colocando no nosso caminho para que a gente chegue aos resultados. Muito bem, só fazendo um parênteses aqui, antes de completar todas as informações, Augusto Nunes, eu gostei dessa declaração do Deltan Dallagnol. Não é que tenha havido um alarmismo, é que, de fato, várias vezes a Operação Lava Jato subiu no telhado. Eu estava falando isso outro dia a respeito de outro assunto, que muitas vezes escrevi até um artigo a respeito disso, que muitas vezes existe uma grande pressão para que determinadas coisas não aconteçam. E aí você faz aquela pressão e tal, e consegue fazer com que certas forças políticas ou autoridades e tal não tomem decisões que eles tomariam se não fosse aquela pressão. Aí sempre vem aquele pessoal que gosta de surfar na maré e fala assim, por que vocês fizeram tanto alarmismo? Olha aqui, não aconteceu nada do que vocês falaram que ia acontecer. Não é que falou que ia acontecer, é que fez pressão para não acontecer. Perfeito. Então fez pressão para neutralizar aquelas manobras de bastidor que estavam acontecendo, para neutralizar aquelas iniciativas cínicas, muitas vezes cafajestes, que estavam à vista de todos, e a gente está aqui para exercer essa vigilância, não só para que aconteçam coisas boas, mas que para que deixem de acontecer coisas ruins. E é necessário fazer isso. Aquele pessoal que fica só esperando enquanto os outros fazem o trabalho, que não é sujo, o trabalho limpo, né? É muito fácil depois ter a vanglória da pressão alheia, Augusto. Eles sempre tentam estancar a sangria, né? Grande expressão cunhada pelo então senador Romero Jucá, que não se reelegeu. Não se reelegeu também em consequência das descobertas da Lava Jato. Eu acho o seguinte, eles vão tentar mais vezes, eles vão tentar sempre, o desespero vai aumentando, há delações aí que se aproximam do judiciário, ainda praticamente intocado, daí a angústia de juízes venais e de ministros do Supremo que têm culpa no cartório.
E tem muita coisa ainda por ser descoberta, por ser revelada. O que a Polícia Federal descobriu é de tal forma relevante, né, e desmoralizante para os envolvidos em maracutaias que não tem jeito de você segurar mais. Não volta, é como diria a Dilma, a passa saiu do dentifrice lá, que ela não conseguia declamar essa palavra, né? Então não tem como, não volta. É muita roubalheira e mais, né? A gente vê que na história, ao longo da história, a verdade sempre acaba prevalecendo. Às vezes ela parece, vou repetir aqui, muito franzina, pouco consistente, mas ela se impõe. É só a gente olhar para o passado, nós sabemos tudo o que aconteceu, desde que a história começou a ser registrada. Mas a gente sabe o que fez o Napoleão, a gente sabe o que aconteceu de errado do governo do Roosevelt, a gente sabe como é que foi o De Gaulle, você acaba sabendo tudo. Então você pode até segurar, a maior vitória do bandido é quando ele consegue segurar até a morte, e aí ele escapa da execração pública e da cadeia, mas ele não escapa da verdade histórica. Ela é contada e as gerações seguintes saberão quem foi canalha e quem lutou pela prevalência da lei. E o Dallagnol entrou com ação indenizatória de danos morais contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal por reiteradas ofensas contra ele. A ação pede indenização no valor de R$59 mil. Para Deltan, como membro do Supremo, Mendes deve ser respeitado, mas deve estar abaixo da lei. José Maria Trindade. Nesse caso aí, ele está usando a lei de abuso de autoridade que ele próprio defendeu. Todos defendem a lei de responsabilidade de abuso de autoridade, mas é que no Congresso Nacional houve aquela história, né, de tentar evitar a própria Lava Jato. Acho que ele tem razão. Ele tem que mostrar que um procurador, como ele é, abnegado e trabalhador no sentido de levar contra tudo e todos uma operação que tinha tudo para dar errado e até impunição, nós já vimos isso na história entre os procuradores, né? Ele foi vitorioso. Então, está certo em questionar o próprio ministro Gilmar Mendes, o que antes era impensável, mais uma vez. Felipe, sobre esta fala do Procurador-Geral da República, é uma revelação muito importante que ele faz aqui na Jovem Pan. Primeiro, ele tira um véu dessa história de que não houve ação contra a Lava Jato. Houve e há. Ele não citou todas, eu tive o cuidado aqui de observar algumas ações que ele não citou. Por exemplo, a lei de abuso de autoridade, ela vai muito além do abuso de autoridade e tenta reprimir e tenta constranger autoridades no Brasil, principalmente Ministério Público e juízes. Por outro lado também, a prisão depois da condenação em segunda instância, é uma tentativa de mostrar que se a Lava Jato estivesse no início, né, não haveria as delações premiadas. Mas não sabem os que votaram lá no Supremo que as principais delações, ou quase todas as delações, foram feitas por pessoas investigadas e que estavam soltas. Deputados e senadores acham que havia um pourão lá na Polícia Federal em Curitiba para obrigar empresários e políticos a assinarem a delação premiada. Não havia isso, muito pelo contrário. Existiam ofertas exageradas, como, por exemplo, Antônio Palocci. Se ofereceu, e o Ministério Público não topou a delação premiada, que foi fechada com a Polícia Federal. Então havia mesmo, se não houvesse a prisão em segunda instância. Por outro lado também, esta absurda regra inventada no Supremo de que o réu delator teria que apresentar as delações premiadas antes do réu delatado. Isso nunca existiu, passou a existir agora numa clara intenção de prejudicar a Lava Jato. O que há de novidade é que o procurador coordenador da Lava Jato vem a público dizer: não, nós sofremos mesmo esse tipo de perseguição e tentativa de enterrar a Lava Jato. Mostra claramente, inclusive, aquela disputa inicial do ex-presidente Lula
com a então presidente Dilma Rousseff sobre a Lava Jato, porque ele queria que houvesse ali um domínio da Polícia Federal e do Ministério Público na tentativa de enterrar a Lava Jato. Tentaram, não conseguiram. Agora, o interessante é a definição que ele deu sobre os trabalhos, né? Eles enfrentaram, e quando eles dizem ali que fizeram uma revolução dentro da lei, eles enfrentaram, inclusive, colegas do próprio Ministério Público que não queriam e criticavam a Lava Jato. Houve críticas da cúpula do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal. Na época, eu disse, olha, isso aí é inveja, os procuradores estão mostrando o lado certo e os que estão aqui de Brasília, tanto cúpula da Procuradoria-Geral da República como do Supremo, sentiu inveja do que estava dando certo. Então, é claro que a Lava Jato não é alarmismo, houve mesmo intenção de tentar enterrar a Lava Jato, mas ela está viva e multiplicada, porque em cada estado aparece um procurador e um juiz disposto a levar em frente esse legado da investigação e tentativa de levar o Brasil para o lado certo, para o lado, claro, da luz. Legal, Zé Maria Trindade. Só para registrar aqui que hoje foi notícia, Deltan processa Gilmar, e a gente falou aqui desse modo mais popular, mas o modo tecnicamente correto é que a ação do Deltan é uma ação indenizatória de danos morais, eu estou até aqui com a íntegra, contra a União, pessoa jurídica de direito público interno com endereço conhecido deste juízo, com expresso pedido de exercício do direito de regresso contra o agente público ministro Gilmar Mendes, pelos fatos e fundamentos expostos a seguir, e aí tem lá na íntegra da ação todos os motivos que levaram a ela. Portanto, a União, se ela for condenada, deverá cobrar o valor do Gilmar Mendes em ação regressiva, conforme está escrito lá no parágrafo 6º, artigo 37 da Constituição Federal, que diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Portanto, a União, no caso, ela responderá pelos danos que o Gilmar Mendes tenha causado ao Deltan Dallagnol e tenha assegurado o direito de regresso, né, contra o responsável, contra o Gilmar Mendes, nos casos de dolo ou culpa. O Gilmar Mendes, portanto, pode ser aí indiretamente ou diretamente responsabilizado conforme o entendimento jurídico dessa questão específica. Deltan Dallagnol, Augusto Nunes, o que é importante ressaltar não está se limitando a ser vidraça, está respondendo, mostrando que também pode processar ministro do Supremo Tribunal Federal se faltar com respeito, mais do que isso, né? Se cometer aí alguma barbaridade, mesmo que retórica, contra ele, como o Gilmar tem cometido em sessões plenárias. A gente tem mostrado esses vídeos aqui. O Gilmar Mendes solta aquela metralhadora giratória de rótulos e adjetivos, e depois o Deltan Dallagnol é punido no Conselho Nacional do Ministério Público por dizer muito menos do que o Gilmar está dizendo contra os procuradores. E é muito bom que homens como o Deltan Dallagnol, procuradores como o Deltan Dallagnol, passem a ofensiva. Não tem de ficar na defensiva, não, e não podem admitir que tentem acuá-los. Ele tem razão. Ele lutou pelo cumprimento da lei. O Deltan Dallagnol é um homem que ajudou a tornar o Brasil mais respirável, que fez do Brasil um país mais civilizado, que ajudou a mostrar que a lei vale para todo mundo, e inclusive para o presidente da República, que desonrou o caso do Lula e da Dilma. Então, o que ele tem? Ele deve pedir desculpas num país em que o Lula se proclama a alma viva mais pura que existe, nem pensar. E o Gilmar Mendes achar que pode dizer o que quiser para qualquer um, não, ele não está acima da lei, ninguém está. Ninguém está, ele não pode cometer crimes impunemente. Agora, a contraofensiva do Deltan Dallagnol reafirma que é cada vez menor aí o medo infundido pelo Supremo. Nós aqui não temos medo nenhum. Nenhum. O que o Supremo vai fazer com quem nada deve?
quando o Supremo está infestado de gente que deve e muito.